A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria José e querubins ali reunidos, cantando hosana ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder. Oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar em majestade, autoridade. Oh, vem, oh, vem. Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder. Oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar em majestade, autoridade. Oh, vem, oh, vem. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá, todo
irmãos e ouvintes que estão conosco nesta tarde. Hoje, quarta-feira, dia 4 de fevereiro do ano de 2026, está iniciando o programa Restaura Mulher, que é um trabalho com o Departamento da União Feminina, a qual a nossa superintendente se chama Diaconisa Gladys Machado. E na presidência do Ministério, o pastor Humberto Schmidt Vieira. E a nossa sede internacional, irmã Cláudia? A nossa sede, localizada aqui na Avenida Farrapos, 312, bairro Floresta. Glória a Jesus. E nós somos da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nós também estamos, neste momento, entrando na Rádio Esperança, AM 1390, lá está o irmão Isaac. E na comunicação, a irmã Suzane Rodrigues. Irmã Cláudia Eduardo. E na técnica ali hoje conosco, como todas as tardes conosco, a irmã Valquíria Pinheiro. E nós vamos fazer uma oração agora, irmã Cláudia, para iniciar esse programa. Logo depois a irmã Valquíria vai colocar um louvor para nós ali. Nós temos um trabalho para realizar hoje aqui. Eu quero convidar você a deixar o seu like, entrar, participar juntamente conosco, compartilhar esta programação, porque hoje nós temos uma novidade, né? E eu creio que Deus vai falar conosco, né, irmã Cláudia? Amém, glória a Deus. Deus vai falar conosco, vai falar com todos que estiverem participando do Restaura Mulher nesta tarde. Vamos ouvir experiências, coisas boas da parte do nosso Deus. Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração? Vamos orar. Glória a Jesus, Senhor Deus. amado, nós te damos graças, Senhor, por este programa nessa tarde, Senhor. Te pedimos, Senhor, a tua misericórdia sobre nós, sobre nossas vidas, Senhor. Senhor amado, sabemos, Senhor, que tudo é pelo teu querer, pela tua vontade, pelo teu agir, Senhor. Meu Deus, que através, Senhor, desse programa de hoje, vidas venham ser impactadas, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Alcança, Senhor, que essa programação alcance, Senhor, muitos nesta tarde, Pai. Senhor, que eles possam ouvir, Senhor, a tua palavra, que eles possam ouvir esse testemunho, Senhor, da nossa querida irmã Tatiana, Senhor. Meu Deus amado, nós te rendemos graças por tudo, Pai. Meu Deus poderoso, em nome do Senhor te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, daqui a pouquinho, a irmã Valquíria vai colocar um louvor e eu quero convidar você a se preparar, para todos que vão estar conosco, para nós ouvirmos o que Deus vai falar através da nossa querida missionária, irmã Tatiana Martins, que está em Tifton, nos Estados Unidos, e nós convidamos ela hoje para uma entrevista. E eu creio que ela vai contar experiências que vai gerar algo no coração de quem estará conosco, né? Amém. Muitas vezes nós não sabemos o que Deus está realizando, o que acontece no mundo espiritual e no coração de quem está ouvindo um testemunho nosso, né, irmã Cláudia? É verdade. Então eu creio que Deus pode aí acender a chama no coração de muitas pessoas, de muitos irmãos, irmãs, né? Deus pode usar ela para fortalecer a fé também no coração, né? Com certeza. Quem sabe alguém que está sem esperança porque não vê algo da parte de Deus se cumprindo em sua vida e tem promessas, né? Então nós vamos juntos ficar até 17 horas e 56 minutinhos. Então vamos pedir para a irmã Valquíria colocar um louvor. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas eu andei fazendo,
na condição de pecador. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Jesus, estamos de volta então. Este é o seu programa Restaura Mulher, um movimento de mulheres no rádio. E hoje então nós estaremos entrevistando a missionária Tatiana Martins, de Tifton. Estamos aguardando ali ela entrar. Glória a Jesus. E você vai compartilhando. Glória a Jesus. Vamos então nos preparando aqui, estamos na expectativa para que a irmã entre ali para nós iniciarmos esse trabalho então e podermos ouvir, né, irmã Cláudia? Sim, vamos. Olha ali, chegou a irmã Vamos Tatiana. também compartilhando, né, deixando Sim. like, né, para que outros, né, sejam alcançados através, né, desse programa. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmã Tatiana. Paz, Senhor, irmãs. Glória a Deus. É um prazer vê-la e poder falar com você, irmã. Faz muito tempo que já estamos com esse desejo no nosso coração de poder conversar um pouquinho com a irmã e ouvir, né, o que a irmã tem para falar, porque certamente nós sabemos que você tem coisas a relatar, né, experiências com Deus. E Deus, ele envia, né, trabalha, usa para que nós possamos falar aquilo que estamos vivendo com Deus, né? Glória a Amém. Jesus pela tua vida, minha irmã. Eu quero começar então te perguntando, irmã, quanto tempo que você está aí em Tifton? Faz 3 anos e... Vai fazer 3 anos e 2 meses agora, em fevereiro. 3 anos e 2 meses. E Uhum. irmã Tatiana, como é o primeiro lugar que vocês estão fazendo obra missionária ou vocês já fizeram obra missionária em outra cidade? Nós já fomos missionários no Uruguai. A primeira obra missionária foi no Uruguai, no país do Uruguai. E lá quanto tempo vocês ficaram? Nós ficamos, quase fechou 4 anos. Faltava 1 mês e pouquinho para fechar 4 anos. E aí vocês vieram para o Brasil A gente retornou para o Brasil e acabou assumindo a Restinga, que hoje é a Isso. Berseba, né? E ali sim nós ficamos 4 anos. Eu conheci um pouquinho os irmãos ali na Restinga, mas como nós congregamos na sede, vocês congregavam na Restinga, então não nos víamos muito, né? E aí então Sim. Deus... E conta para nós, irmã Tatiana, como foi que aconteceu, assim, como que Deus revelou, direcionou que vocês iriam para os Estados Unidos? Como que aconteceu? Através de Deus falou com a nossa liderança, né? Mas antes disso, eu tive um sonho, até então, era um sonho onde eu e o Roberto nós caminhávamos num campo verde, como se fosse uma montanha verde, um gramado bem lindo verde. E ali a gente olhava para o lado e tinha sucatas de carro. E pessoas com aparência indígena, assim, sabe, hispanas, que eles são descendentes de índios, né. E eu olhava assim, eu falava: "Roberto, é o campo missionário", que até então nós não tínhamos mais ideia de voltar um dia para o campo de novo, né, não passava na nossa mente. E aí eu acordei daquele sonho e contei para ele, né, disse: "Roberto, eu tive um sonho
que nós caminhávamos num campo verde lindo, lindo. E nesse campo tinha sucatas, muitas sucatinhas assim, sabe, uma do ladinho da outra e uma pessoa na frente de cada sucata de carro velho. E eu acordei, contei para ele. E passou-se o tempo, eu tive outro sonho que nós estávamos tentando atravessar uma ponte de pedra, aquelas pedras antigas assim, e o guarda não entendia o que nós falávamos. E o Roberto falava com ele e ele não entendia. E aí nisso veio um homem de terno e com uma pasta preta e falou com aquele guarda. E quando ele falou com aquele guarda, ele deixou nós passar. Então, toda vez que eu tinha algum sonho, algo assim, eu contava para o Roberto, e aí eu me lembro que eu falei para ele, disse: "Se eu tive outro sonho", e aí contei para ele, e eu na hora eu pensei: "Eu acho que é um lugar que a língua predominante não vai ser o espanhol". Aí ficou assim, né, irmã, então a gente ficou com os sonhou, e aí quando veio a notícia que o ministério queria nos enviar de volta para o campo missionário, o primeiro lugar seria Porto Rico, né, seria Isabela em Porto Rico. E aí começou os trâmites dos papéis, e eu me lembro que a irmã Paola estava no Brasil, estava fazendo o curso de missão, mostraram um programa, teve um programa muito interessante de Porto Rico, começaram a mostrar como era lá, e eu me lembro que eu vi esse campo verde é o que tem lá em Porto Rico, em Ponce, não, em São Juan, esse campo verde, e era o sonho. O campo do teu E sonho. o campo do meu sonho era verde, lindo, e ele não tinha fim, assim, e realmente ele não tem fim, porque depois é o mar, né, e aquelas pessoas estavam ali. Então a gente ia orando, né, e eu falando com Deus, eu falava: "Deus, que será, né?" E aquela batalha, porque os papéis nunca iam para Porto Rico. Sempre trancava, chegou o momento até: "Não, agora vai". E aí eu vendi bastante coisa: "Ah, não, agora tá tudo certo", e não deu. E aí o ministério foi descobrir que para um missionário ir para Porto Rico, a igreja teria que ter no mínimo 5 anos aberta, e não tinha, tinha 3 anos. Então ali se encerrou, né, a ida para Porto Rico. Mas aí surgiu a necessidade de virmos para Tifton, porque o pastor Francisco teve que retornar para o Brasil, então não tinha missionário para Tifton. Então eu falando com Deus, eu pensei: "Senhor, realmente naquele campo, eu e o Roberto, nós caminhávamos por ele, nós não ficávamos ali, nós passava por ele". Uhum. Então eu creio que Deus usou Porto Rico, né, para nos trazer de volta para o campo missionário, né. Então, a gente crê nisso, e aí a gente acabou vindo para Tifton, porque o pastor Francisco teve que voltar para o Brasil. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz que Deus ele falava com Moisés face a face, né? Mas com os seus servos, os profetas, ele falava através de sonhos e visões, né? Eu fico, Sim, cada vez que eu escuto, alguém conta de um sonho, como a irmã contou agora, eu me lembro dessa palavra, né? Porque Deus ele continua falando com os seus servos, os profetas, através de sonhos e visões. E ele Glória a mostra. Deus. E que coisa linda isso, né? Porque Deus ele mostra o que vai fazer, ele avisa antes de que aconteça, que vai acontecer, antes de acontecer, né? Que sim. tremendo. E realmente, irmã, isso aconteceu, que quando a gente veio para Tifton, a gente entendeu, a língua predominante não é o espanhol, é o inglês, Uhum. né. E aí Deus vai confirmando, né, e realmente trancou os papéis também, estava aquela função de os papéis não iam, não iam. E aí eu me lembro que um dia o pastor Humberto ligou para o Roberto, uma sexta-feira, eu nunca esqueço aquele dia, e ele disse: "Não, agora eu vou mexer nesses papéis, eu vou resolver esses papéis". E ele resolveu, então eu creio que aquele homem de terno e pasta era o pastor Humberto. Então tudo Deus foi mostrando, teve os sonhos e depois foi acontecendo, sabe, Deus começou a mostrar que realmente aqueles sonhos era ele falando, né. Que lindo isso, né? Deus vai Aquele homem desvendando, representava o né? pastor Humberto, com a É. pastinha de Deus. terno, e Uhum. como líder É. e entendido das coisas, né? Por ser advogado também, sabe Sim, como resolver essa questão de papéis, né? E sim. ele era a pessoa mais capacitada, e era isso. Às vezes, quando nós sonhamos, nós não compreendemos
o momento. que significa aquela hora, né? Nós não Uhum. conseguimos entender bem por que isso ou aquilo não entra, né, no nosso entendimento, né? E nós Sim. ficamos com aquilo no ar, assim, com aquela nuvem, né? O que será isso? Mas é quando começa a acontecer, nós lembramos, o próprio Deus nos lembra, Sim. né? E Lembro. nós entendemos do que se trata, o que Deus já havia Sim. mostrado, né? É. Eu queria falar algo assim que por que eu creio assim, por que que eu tive os sonhos, né, porque Deus não deu para o Roberto, porque quando eu fui para o Uruguai eu lutava muito, eu não queria ir para a obra missionária. Uhum. E quando Deus começou a trabalhar na minha vida, Deus trabalhou muito na minha vida aí no Brasil, e eu comecei a entender, realmente quando eu estava no Uruguai, Deus me mostrou muita coisa, mas quando eu voltei para o Brasil, eu consegui entender realmente o que era a obra missionária e o chamado que Deus tinha na nossa vida. Então, quando eu voltei, quando a gente voltou, assim, para a obra missionária, eu voltei com uma alegria. E quando eu fui para o Uruguai, na época, eu fui com uma tristeza, né. Mas eu vim com uma alegria, assim, porque eu estava voltando para aquilo que Deus tinha projetado para nossa vida. Glória a Vivendo Deus. o plano de Deus, o projeto, a chamada. Sim, E isso gerou alegria no teu coração. Por isso que Deus falou contigo através do sonho, porque realmente sim, Deus poderia ter dado o sonho pro pastor Roberto, né? É Roberto, né? sim, é, Roberta. Aham. Mas não, Deus, ele é tão tremendo, né? Ele sabe como tratar nos É detalhes, né? verdade. Não, vou falar com a minha filha, vou mostrar para minha serva, para ir preparando já o coração dela. Que coisa Sim, linda. E isso gera alegria quando se vive a vontade de Deus, né, Glória irmã a Tatiana? Deus. é verdade. Glória a Jesus. Mas eu vou passar para a É. irmã Cláudia fazer uma pergunta para a irmã. Amém. Glória a Deus. Irmã Tatiana, e o que que mais, assim, a dificuldade maior, que né, a irmã falou, né, da língua, a dificuldade maior foi a questão da língua, foi a questão da alimentação diferente, os hábitos daí, a cultura com as pessoas, o que que né, foi mais difícil, assim, para os irmãos? Sim, como eu falei para a irmã, né, aquela alegria que tinha no meu coração quando eu vim. Então a gente chegou aqui radiante, né, pensando: "Não, é obra missionária, já entendemos disso, sabemos espanhol, glória a Uhum. Deus". Não, a gente enfrentou muita dificuldade, porque em Tifton a língua mais falada é o inglês, a igreja em Sim. si, ela as gerações, nós estamos aqui praticamente a igreja aqui em Tifton 98% é uma família inteira, então os netos os netos que já tem hoje aqui na igreja, eles só falam inglês. Uhum. Alguns, os bisnetos também, os irmãos, os primeiros não, eles falam espanhol, tem alguns que falam inglês, mas a maioria fala inglês. A documentação da igreja, a gente tem filho, teria que tratar com documentação de escola, é tudo em Sim. inglês. Então a gente enfrentou essa barreira muito forte, assim, do inglês. Tudo que tu vai fazer em inglês, aqui em Tifton principalmente, porque é uma cidade pequena, né, Uhum. então, não tem tradução, é muito pouco. E também a questão da adaptação, né. No É. Brasil, a gente é aquele povo que todo mundo se abraça, é casa aberta, todo mundo na rua. Nos Estados Unidos não é assim, ninguém anda na rua. Principalmente em Chicago, as pessoas andam mais na rua, Nova York, assim, tu vê, porque tem classe mais baixas, né. Tem Sim. ônibus, aqui em Tifton já não, aqui é tudo carro. Ninguém anda a pé, se é para ir na esquina é de carro, né, ninguém. Então, para evangelizar isso é uma grande batalha, né, porque tu não Uhum. tem contato com as pessoas. Então seria, a nossa batalha maior foi a questão da língua e adaptação, as casas são fechadas, né, estão tudo fechado, ninguém sai na rua, ninguém senta no pátio, sabe, não existe isso, assim, é muito raro alguém sentar no pátio ou alguém, caminhar, assim, só se vai fazer a sua caminhada normal e volta para casa. Sim. Então essas foram as coisas que a gente enfrentou dificuldade, né, na questão de viver aqui. Hoje a gente está adaptado, né, a gente acostumou, mas no começo era muito difícil. Tu tem que ficar Sim. preso dentro de casa todos os dias, né. Sim. Tu só sai se tu vai fazer alguma coisa,
A gente abre, senta às vezes, né, no começo a gente ficava meio constrangido de sentar na área aqui, né, mas depois a gente não, a gente tem o nosso modo de viver, Sim. né, e não tá ferindo nada, então a gente hoje se acostuma, no começo a gente ficava meio constrangido, assim, sentar na ninguém aqui fora, a nossa casa, a gente abria as janelas, eles não abrem nem as Imagina, persianas da casa eles não abrem. Então é imagina. muito diferente essa parte para viver nos Estados Unidos, é Sim. diferente. Eles não abrem a janela para entrar um sol, nada. Nada. Não, eles não abrem nem é porque aqui não existe grade, não existe cadeado, né. Então é um vidrinho, né, a janela é um vidro, e ali tem a persiana, e cortinas, eles não abrem. Normalmente, pelo que a gente vê, às vezes, quando a gente anda aqui à noite, eles abrem à noite um pouco, né, para quando eles chegam em casa, mas durante o dia, se tem alguém em casa, é tudo fechadinho, persiana fechada, tudo eles são bem, Bastante como diferença, que né? diz? Uhum. Esqueci a palavra agora, eles são bem reservados. Ah, Uhum. sim. Uhum. E nem grade, nada, é tudo aberto. Tudo aberto, tudo aberto. Algumas casas aqui da esquina da igreja, tem uma casa que ela até tem cerca, porque ela tem cachorro, né, então é uma cerca bem aquelas cercas de arame, é tipo um arame não é enfarpado, aquele arame normalzinho, sabe, uma telinha assim, só para ter os cachorros dentro do pátio, mas as casas estão todas abertas, ela também tem a lei, né, não pode pisar no pátio do teu vizinho, se ele pode chamar a polícia para ti, tu até pode pisar, mas se ele chamar a polícia para ti, tu vai ter que Sim. conversar com o policial, explicar tudo, né. Então, todos esses cuidados a gente tem que ter aqui, né. Tem casas aqui na nossa rua que tem placas, não ultrapasse, e tem umas que ainda tem a plaquinha escrito que estão armados, né. Então, muita gente anda armada aqui, muita gente, tu vai no supermercado, é normal uma pessoa estar com uma arma na cintura. Sim. Então, para nós foi um choque, né, hoje a É, gente já se acostumou, mas no começo foi um choque, assim. só E tem imagino. aqui na nossa rua agora tem um vizinho novo e a casa dele tem a placa "não ultrapasse" e tem a plaquinha com a arma, que eles têm arma, né. Mas que Então, coisa. irmã Tatiana, para evangelizar, realmente, a irmã já falou alguma coisa aqui para evangelizar, é uma batalha. É Então, uma batalha. nem aquele evangelismo que a gente faz aqui de bater na porta, nem isso não dá para Não. fazer, então. Agora esses dias fugiu o cachorrinho da vizinha, e ele veio no meu pátio, daí a gente pegou, eu levei a Maria, como Maria fala inglês, Uhum. fomos ali e tocamos a campainha, a primeira coisa que ela falou: "O que que tu tá fazendo na minha porta?" E aí a Maria disse: "Não, é que o teu cachorrinho fugiu". Ela disse: "Ah, tá bom, então eu vou abrir a porta", é tudo por câmera, né, "eu vou abrir a porta e tu coloca ela pra dentro". E Ela não veio deu. pessoalmente. Não. Imagina. Então tu tem que ter muito cuidado nessas coisas, a gente sabe que Deus nos guarda, né, irmã, mas a Sim. gente também tem que cuidar, porque não é o Brasil aqui, aqui é os Estados É Unidos outra e a gente cultura, tem que né? é outra cultura, é. Então Sim. bater numa porta é perigoso. Também, esses tempos eu estava pensando, a gente fez bastante folhetinho, quando a gente tem oportunidade, quando a gente vai no mercado, quando a gente vai em alguma loja, né, a gente no parque, levar a Maria, na pracinha, na biblioteca, a gente sempre tem um papelzinho, se caso alguém tá ali, tu vê que tu pode chegar, tu dá, né. É. Mas a gente tem que ter esse cuidado, e eu pensei: "Ah, quem sabe a gente coloca nas caixinhas de correio". Uhum. Não, pela Não lei, a pode. caixinha de correio do governo, se tu colocar, a igreja pode ser processada. Ai, Então a gente não pode colocar nada nas caixinhas de correio também. Então, é é. uma batalha, um desafio mesmo. É um Um desafio. evangelismo Então mais pessoal, né, no caso. Mais quanto pessoal, menor a né. cidade, mais fechada eles são. É. Só se alguém chegar mesmo, perguntar algo, daí pessoal, né. Isso. Mais É. pessoal, daí é ma E essa é uma coisa que a gente sofre muito, porque os americanos que falam inglês, às vezes eles vêm, eles conversam com a gente, e é uma porta para ti, né, Uhum. sim. mas aí tu não sabe inglês Ah, e isso às vezes nos entristece. é. Porque tu quer falar. Uma vez um senhor, estava eu e a Maria no supermercado, de um lado, e o Roberto acabou saindo para o outro lado com o Miguel para ver um produto, e nós ficamos ali vendo umas coisas. Um senhor, era cristão, ele veio e começou a falar inglês, ainda bem que a Maria estava comigo. Ele disse: "Vocês são da igreja?" Daí a gente: "Sim". "Ah, qual é o nome da igreja?" Falamos o nome da igreja. E ele disse: "Não se vê mais mulheres vestidas como vocês". Ah.
Daí eu fiz sinais, assim, disse: "Só um pouquinho, tipo, vou chamar meu esposo", aí levamos ele até o Roberto, o Miguel, graças a Deus o Roberto hoje em dia ele consegue falar bastante coisa em inglês, né, não consegue desenvolver uma conversa, mas se comunica. Então, Sim. aí conversamos com ele, ele falou sobre que viu a gente, viu as nossas vestes, que era assim antigamente, que hoje quase não se vê mais. Então essa barreira da língua é bem É difícil, assim. difícil. Uhum. Então, como tu está falando, aí não se vê então mulheres como nós nessa doutrina sobre as vestimentas, não tem quase aí então. É raro, irmã, muito raro. Até tu vê algumas vezes, mas a igreja em si, aqui as igrejas, maioria tem o seu esporte, né, então essas pessoas elas até se vestem, né, em modéstia, em pudor, mas tem o esporte nas suas igrejas. Então isso é uma Hum. coisa toda, pra eles a nossa igreja nós somos os fanáticos, porque o esporte é algo que eles creem que vai tirar o jovem da droga, que vai incentivar o jovem, não é uma disputa, entendeu. Então eles têm isso, a maioria das igrejas aqui tem esporte. Tem os seus salões, os seus lugares, assim, onde eles fazem o esporte com a então por mais que eles até, se vistam, até buscam a santidade, mas tem essa parte do esporte, Parece tem muito que essa esporte. doutrina como nós somos, mas tem isso por trás, tem isso. Quando Sim. vai ver, tem o esporte. É. Até se tu lê livros de pessoas, grandes homens que Deus levantou, americanos, assim, se tu vê lá em alguma parte vai falar do esporte. Até esses dias eu estava lendo um livro, e ele ali fala do esporte. Então para eles é uma coisa normal o esporte. Não sei que tempo que começou isso, sempre foi assim, né, mas é uma coisa as igrejas aqui são enormes, então a igreja tem a sua parte ali do esporte, tem a parte do templo, a maioria das igrejas tem a sua escola também aqui. Sim. Aqui a igreja muito forte é a batista, né, Uhum. Ah, sim. Por isso, né, no então caso. é, Irmã Tatiana, nós vamos ler as participações aqui, já amém. damos prosseguimento. Fernando Padilha, paz do Senhor, Maracaju, Mato Grosso do Sul. Glória a Deus. Nossa irmã Monique Cunha, paz do Senhor, área Arroio Grande. Sul Seguro, mesmo tomando medicamentos para depressão, tenho me sentido deprimido, com pouco ânimo para trabalhar. Mas não é preguiça, é desânimo mesmo. André, de Porto Alegre. Vamos orar. Amém. Nossa irmã Gabriela Pereira, paz do Senhor Jesus, área de Uruguaiana. Amém, glória a Deus. Aline Ferraz, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Zilá Rodrigues, paz, oração e união de Quaraí. Glória a Deus. Irmã Regina Ramos Ferreira, irmã Débora e irmã Regina assistindo. A irmã Miriam Nunes, paz do Senhor, Erval do Sul. Amém. Irmã Regina diz ative o sininho, aqui ela está nos ajudando a deixar o seu joinha ou o seu like, muito importante. Nossa irmã Vitória Silva dos Santos, paz do Senhor, área de Gravataí. Noemi Braz, paz do Senhor, Arroio Grande, Rio Grande do Sul. A nossa irmã Regina Ramos, irmã Tatiana, já congregamos com os irmãos na Restinga. Glória a Deus. Olha. Irmã Regina, né? O irmão Wesley da Cunha, Deus abençoe a irmã Tatiana e sua família, área Arroio Grande, na escuta. A nossa irmã Isabel Schmidt, paz do Senhor. Amém. Deus Glória a abençoe, Deus. Isabel. A Miriam Nunes, glória a Deus. Irmã Samara, paz do Senhor, irmãs. Amém. Deus abençoe, irmã Samara. Irmã Salomé Carvalho, paz, oração e união. A nossa irmã Fátima Pereira, que tremendo e maravilhoso o agir de Deus e a sensibilidade dos servos. Glória a Deus. Irmã Cíntia Mendes, paz, oração e união. Ieda Porto, paz do Senhor, irmãs. Área Canguçu. Glória a Deus. Irmã Noemi Braz, glorificando a Deus. Saul Vargas, paz do Senhor. Amém. Deus abençoe, irmão Saul. Irmã Marcela Guedes, olha quanto tempo não vi a Marcela por aqui. Irmã Marcela Guedes, glória a Deus. Nossa irmã Esther, glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Miriam Nunes, irmã Tatiana. Irmã Tatiana, e a escola com as crianças? Ó, uma pergunta aqui de uma das nossas irmãs aqui.
ela quer saber, e a escola? Como... Me perdi aqui. Aqui, irmã Tatiana, e a escola com as crianças? Como é que está sendo para elas, irmã? A Maria, ela foi na escola, nós escrevemos ele na escola quando a gente chegou aqui, mas a Maria não conseguiu se adaptar na escola, a gente teve uma batalha muito grande com ela, né, porque ela não sabia nem o espanhol e nem o inglês, e aqui a partir dos 5 anos já é obrigatório estudar. Uhum. Então, quando eu cheguei, eu me lembro que o filho do pastor Francisco, o irmão Misael, estava no computador. E eu olhei e eu disse: "O que tu tá fazendo no computador?" Ele disse: "Ah, eu estudo online." E eu: "Ah, tá." E guardei aquilo para mim. E aí passou-se o tempo, a Maria não conseguiu. Eu fiquei 5 meses, irmãs, indo todos os dias com ela na escola, ficava 2 horas com ela na escola, na parte online, porque a escola física também tinha um online. E aí quando terminou, porque aqui as escolas começam em agosto, termina em maio. Então quando terminou as escolas em maio, no outro ano ela teria que ir para a escola sozinha, né. E nesse meio tempo, a Maria, ela ficou bem diferente, assim, ela teve alguns problemas emocionais. A Maria sempre foi muito comunicativa, ela já não queria falar com ninguém, ela não queria ficar perto de ninguém, ela tinha pesadelos com a escola, porque no primeiro dia que ela foi na escola, aqui, como as irmãs já devem ter ouvido, acontece, né, muito, aqui é diariamente, entrar nas escolas, atacar, matar, né, os atentados. Temos também a questão dos desastres climáticos, que tem tornados, furacões, né, então tudo isso eles preparam as crianças na escola. Então tem as simulações, e no dia que ela foi, teve a simulação de um atentado, e ela não entendia nada que falavam, né, e ela se apavorou, e eu creio que aquilo, claro, a gente sabe também que tem uma ação diabólica por tudo, né. Então nós ficamos em campanha de oração, muitas irmãs aí do Brasil nos ajudaram, a minha família, muitas pessoas sabiam da situação, a irmã Rode da Benacur se disponibilizou em ajudar ela, aprendeu inglês, e nós ficamos esses 5 meses, orando e buscando para ela aprender o inglês. Para, se caso ela chegasse no outro ano escolar, que seria em agosto, ela, se não quisesse ficar, poderia ficar em casa, né, estudar em casa, porque ela teria que saber inglês. E irmã, Deus fez uma obra tão grande assim, ó, a Maria nunca teve contato, assim, direto na escola, e ela aprendeu inglês em meses, assim. E graças a muita oração da igreja, dos irmãos, da ajuda da irmã Rode, Deus operou um milagre grande, assim, a Maria aprendeu inglês e realmente ela não quis na escola, e só que aquilo, parece uma coisa normal que eu falo, só que a gente estando aqui, por que que acontece, irmã, aqui, se o teu filho não vai na escola, eles chamam, eles te dão vários, avisos, até o terceiro aviso parece que tu vai para a corte, que é o juiz. Então, os irmãos e irmã vigia, porque aqui eles prendem. Irmãos que já acabaram um dia disciplinando seus filhos foram presos, a filha denunciou, foram presos. Então, aqui a lei funciona. Então imagina o nosso pavor, né, de saber que a Maria não queria ir, porque assim, quando tu leva a criança, o primeiro dia tu pode ir na porta, pela questão da segurança da escola. Então, tem 3 opções: tu leva na porta, ou ele vai no ônibus, ou ele vai no carro. Então, quando ele vai no carro, ele tem que descer e ir sozinho para dentro da escola. É um corredor, tu para o carro, ele desce e vai. E ela não descia. E eu, às vezes, tinha que tirar ela assim, à força, gritando, berrando. E o último dia que eu pensei, não, acabou, não vou fazer mais isso, foi um dia que ela tentou morder a professora, ela gritou tanto que ela se arrochou e tentou morder a professora. Então, ali eu vi que era o extremo, assim, já estava atingindo as emoções dela. E aí foi onde a gente começou a trabalhar nesse âmbito, e aí, graças a Deus, ela aprendeu inglês e ela estuda em casa online. Em casa, e depois, como a gente acabou abrindo, o Miguel continuou na escola, né, foi para essa escola. Eu tenho uma escola aqui perto, que é do jardim até a 5ª série, é aqui do lado de casa, que se chama Elementar aqui. Depois eles vão para Mid School, que seria da 6ª série até o 8º, e depois eles vão para High School, que é da 8ª até o 12º ano. É dividido em prédios. Então, quando a gente abriu Jacksonville, na Flórida,
o Miguel não podia ser tirado antes da escola, porque também poderia acarretar e ir para o juiz. Por mais que tu avise a escola, é um sistema. Então é tudo programado e não adianta. Tu avisa a escola, igual vai vir a carta, né? Dependendo quantas avisos tu tiver, tu tem que ir à corte. Então, para evitar tudo isso, a gente preferiu tirar ele da escola e ele estudar também online. E aí eu consegui essa academia que o irmão Misael estudava, e hoje eles estudam em casa. E os dois falam inglês tranquilo, então. Os dois falam inglês tranquilo, graças a Deus. Então eles podem ajudar bastante a irmã e o Sim. pastor. Hoje o Miguel já traduz nos cultos, porque aqui em Tifton, todo domingo tem tradução para o inglês. E hoje o Miguel já traduz, o domingo é ele que traduz para o inglês. A Maria me ajuda também na escolinha, porque aqui eu dou a escolinha, um domingo eu dou, um domingo uma irmã que congrega que dá. E a Maria me ajuda também na tradução com as crianças, porque todas as crianças falam só inglês. Até essa era a próxima pergunta, né, Aham. que eu iria fazer para a irmã, se os cultos é todo em inglês ou também a parte espanhol, não, né? Só inglês seria Não, eles são todos em espanhol, em espanhol. com domingo de tradução em inglês aqui em Tifton. Em Jacksonville, os cultos são em português, porque são irmãos brasileiros, né? Mas a gente tem recebido bastante visitantes hispanos e também traduzimos para o espanhol lá quando há necessidade. E nisso tudo as crianças que nos ajudam. Amém. Que bênção, né? Glória a Deus. A irmã perguntou sobre as crianças, né? A irmã já Ali, respondeu, a né? irmã já Como elas respondeu, porque reagem. depois a irmã Fátima também falou aqui alguma coisa sobre as crianças. Mas glória a Deus. E irmã Tatiana, e a UF aí? Como está assim, o departamento da União Feminina aí? Sim, a UF aqui, irmã, ela praticamente ela recém está andando assim, né? Nós não temos ainda um culto da UF, nós não temos ainda um grupo de irmãs, porque como a Tifton aqui foi uma obra que ela não vou dizer, ela sofreu muito assim por a questão dos vistos, né? Nós não tínhamos muito, o pastor Roberto já falou algumas programações sobre o visto religioso. Então, no começo, muitos pastores vinham, ficavam 6 meses, aí tinha que ir embora, e vinha outro, e assim foi. Muito tempo ficou sem pastor, os que ficaram mais tempo aqui, eu creio que foi o pastor Mário Rothschild e o pastor Jorge Silva, eu acho, pelo que a gente vê pelos papéis que temos aqui, né? O pastor Luiz César, também não sei. E hoje seria nós. Então a gente pegou a obra, né? Começando o pastor Francisco, ele teve aqui, mas ele ficou pouco tempo e teve para Chicago. Ele ficou mais tempo em Chicago do que aqui. Então, quando ele voltou, Quando ele voltou novamente, ficou 9 meses. Também, em 9 meses, tu não consegue fazer muita coisa, né? Não deu E tempo de estruturar, isso né? é estruturar. E hoje a gente tá trabalhando nisso. Porque aqui nos Estados Unidos é um costume, o evangelho o avivamento foi tremendo aqui, né? Nosso país foi alcançado pelo avivamento que teve aqui, muitos países, né? Mas hoje é um país que não crê mais. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas aqui tem a igreja dos negros, dos brancos, americanos, negros e brancos, cada um tem a sua. Tem a igreja dos hispanos. Então, normalmente, a igreja se cria uma comunidade. Nós aqui temos uma igreja que praticamente quase 100% é uma família, entendeu? Então é um costume, então não que eles estejam na membresia da igreja, são poucos que estão, mas no domingo toda a família vem. Dia de semana vem só realmente os membros. Acho que nós temos 17 conosco junto. Mas domingo é a igreja lotada, porque vem toda a família. Então, também não crê muito na questão das vestimentas, a gente teve que trabalhar muito isso, na questão das irmãs, dos irmãos, né, dos jovens. Então, está um processo, né? Já conseguimos fazer o EMOB esse ano, foi uma grande vitória, porque a gente conseguiu fazer o EMOB com as irmãs, né, aqui em Tifton. Então, a gente está nesse andamento, né? Temos muito. Eu assim, peço para Deus, graça que tem, Deus tem me dado muitas coisas para mim fazer, e eu estou pedindo para que Deus nos ajude e ter graça para pôr isso em prática, né? Para nós começarmos a fortalecer a união feminina aqui, né? Sim.
para ter um grupo de irmãs que venha para orar, para buscar a Deus, porque aqui eles vivem muito em volta à cultura mexicana da sua família. Então tu tem que ter uma graça de Deus para agir, como tem já aquele costume dos domingos, né, então tu tem que saber lidar com essas situações, assim, e devagarinho Deus vai dando estratégia, a gente vai trabalhando. Não adianta querer forçar nada, porque não vai ser assim que vai É, conseguir. Vai ter que ser com muita graça, jejum, oração, para que o Espírito de Deus dê essa revelação, né? E vá fazendo sim, essa obra acontecer. é verdade. É, glória a Deus. Que o Senhor dê bastante graça para a irmã, para o pastor, né? Dê as Amém. direções certas, né? E irmã Cláudia, quer fazer uma pergunta? Uma pergunta era essa, Era né? A essa? segunda. Mas é isso, né? Os cultos, então, né? A irmã respondeu ali. Né? É a parte mais difícil é essa, né? A gente já tem uma ideia que seria, né? Porque a gente vê sempre que o inglês, né? Em todos os países é o que tem que ter, né? Para É, ser um é, missionário. é verdade. A gente pensou que a gente já chegou a estudar um pouco de inglês aí, mas não foi muito básico, né, e não deu tempo, daí logo que a gente veio para cá. Agora, graças a Deus, se abriu uma porta, a gente já tinha procurado, antes de ir para o Brasil, a gente procurou um curso aqui que tinha, mas a gente não achou, por essa limitação e as crianças não sabiam inglês, e como a gente também teve que abrir Jacksonville e atender as 2 obras, ficou mais difícil, mas agora eu consegui um curso, vai fazer um mês, de graça numa faculdade aqui Que de bênção. de inglês, e a gente está fazendo, eu faço 2 vezes por semana, o Roberto faz 1 vez por semana, para a gente já ter uma noção básica, assim, porque, assim, por mais que as crianças saibam inglês, quando tu vai conversar com um americano, ele se incomoda se uma criança vai te traduzir. Sim. Então tem essa barreira também, né. Então, claro, uma questão de documento, agora tu evangelizar alguém, e Sim. tu tá ali de adulto e a criança tá eles não gostam muito. Muitos também não gostam que usam o telefone tradutor, não gostam. Sim. Nós tivemos caso de uma filha de uma professora da Maria que a gente foi conversar com ela, a mãe dela aceitou tudo, mas ela disse: "Não, não, tradutor não". Quando a gente pegou o telefone para traduzir, né, que até as crianças não sabem falar, daí não, ela disse: "Não". Então tem todas essas áreas, assim. Muito Sim. importante nós termos esse contato contigo, irmã Tatiana, porque a gente ora por vocês, né? A gente ora por todos os missionários, a gente apresenta a Deus. Mas como é importante a gente conversar assim, saber das necessidades e sentir, não como a irmã sente, né? Mas sentir pelo menos um pouco para saber como Sim. interceder, como ajudar, porque são vários desafios, né? Que É, os irmãos enfrentam aí, né? E que não vai ser na força do braço, mas vai ser pelo Espírito de Deus a vitória, né? é verdade, Glória a Deus. Irmã verdade. Tatiana, qual foi assim, tu enfrentou assim, deve ter enfrentado, né, um desafio espiritualmente assim, não família, não pastor, mas contigo. Uhum. Uma batalha, uma luta espiritual, assim, alguma coisa que tu tenha enfrentado, que tu teve uma experiência com Deus nessa área, assim, tu entendeu? Sim, teve. Quando eu cheguei aqui, que nem eu comentei com as irmãs, eu estava feliz, porque eu estava no projeto ideal de Deus, que é ser que Deus nos chamou. Só que quando eu cheguei aqui, irmãs, aconteceu tudo que eu falei da Maria, que foi bem difícil, e também eu fui muito atacada nas minhas emoções. Eu tive depressão, eu tive crise de pânico, eu tive foram momentos bem difíceis, isso durou em torno de 2 anos e 2 meses. E eu me lembro que eu entendia que se eu falasse muito para o Roberto, eu ia desanimar ele, que estava acontecendo já, né, porque ele via a minha situação. E então eu me lembro que uma irmã me ligou logo no começo, assim, e ela disse: "Irmã do Brasil", e ela disse: "Irmã, Deus mandou eu falar contigo". E eu sou uma pessoa muito fechada, ali eu entendi: "Não, é Deus, então eu vou falar". E eu falei: "Irmã, está acontecendo isso, 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 isso". E aquela irmã, ela orou comigo 2 anos e 2 anos e até eu ir para o Brasil, 2 anos e uns 3 meses, até eu voltar para o Brasil, ela orou comigo. E foi batalha, irmã, porque eu tinha medo de tudo.
tudo. Aqui tem a questão dos furacões que acontece, né? Uma vez por ano passa. Eu tinha pavor, pavor era uma coisa que eu não conseguia controlar. Vai chover, meu Deus, havia um tornado. Era uma coisa assim que eu não. As minhas emoções foram atacadas assim tremendamente. Totalmente abalada. Totalmente. E a minha família, a minha mãe congrega aí com os irmãos da sede, minhas irmãs, meus sobrinhos, que é pastor. Então, toda a família estava orando aqui, orando. Essa irmã ficou firme comigo, orando todo esse tempo. E ali um dia eu fui para Chicago logo que eu cheguei. Então, tu vê que o diabo, ele cria situações para te afrontar, assim, para fazer com que tu desista. E nós, a princípio, até então, nós éramos para retornar para o Brasil pela questão da minha saúde que eu estava passando. E aí, irmãs, e foi terrível, que eu me lembro que logo a gente estava naquela situação da Maria e logo em seguida o pastor Félix nos convidou para ir para Chicago. E nós tinha que ir de avião, estava tudo tranquilo, tudo. Quando a gente pegou o avião, eu nunca tive medo de andar de avião. Quando a gente pegou o avião subiu. Quando o avião subiu, todo mundo começou a gritar. Mas assim foi segundos, sabe? E eu não vi o que aconteceu, até hoje eu não sei, o Miguel e o Roberto relatam. Então aquilo assim, ó, entrou, eu gelei, ao mesmo tempo eu gelei e eu esquentei assim, eu disse, Roberto, eu não tô bem. Irmã, desde aquilo ali foi algo mais que se agregou e aí foi tudo junto. E só que eu não conseguia vencer aquilo. E toda vez que eu ia orar, eu sentia um medo horrível. Então, eu não conseguia orar. Então, eu creio que Deus levantou aquela irmã e fora as outras irmãs, que tinham muita gente orando, para mim conseguir orar, porque eu não conseguia. Deus foi tão maravilhoso que ele levantou aquela irmã e ela orava, e às vezes eu não orava, só chorava. E Deus foi trabalhando, mas eu te levei 2 anos e 3 meses para receber a minha vitória. Quando chegou no limite, que a gente pensou, não, agora a gente precisa voltar, porque eu preciso preciso saber o que é. E Deus foi tão misericordioso, irmãs, porque Deus, assim, ó, a irmã, ela orava comigo e nós aqui em batalha de jejum. E nos sonhos Deus falava comigo. E um dia eu não aguentava mais, eu já estava perto, para ver como quando está perto da vitória, aí que o diabo se levanta, assim, tinha um momento que não tinha. Eu me lembro que eu estava em consagração aquele dia, e eu estava lendo a Bíblia, acompanhando a Maria na aula, né, que ela ficou no computador, e eu estava com a Bíblia lendo, assim, eu cochilei. E eu pensava assim, Senhor, a gente já está orando, a gente está jejuando, quantas pessoas estão orando, Senhor? E eu não sou curada. E eu me lembro que eu cochilei, foi um cochilo muito rápido. E o pastor Humberto estava para vir aqui para resolver, para falar com a gente, conversar sobre nós, passar para ele essa situação. E eu me lembro que eu agarrei assim no sonho, eu agarrei o pastor Humberto assim e dizia, pastor, o que eu tenho? E ele disse, é o teu organismo. E eu acordei. E eu disse, o meu organismo, eu acordei com aquilo, meu organismo, meu organismo. Se a gente já está orando, a gente já está jejuando, eu preciso fazer algo no meu organismo. E aí a gente começou, eu comecei, irmãs, a fazer dieta, eu comecei a caminhar, eu comecei a fazer algo que, se Deus falou que era o meu organismo, e ali eu comecei a melhorar. Eu já comecei a ver coisas, já ver resultados. E, ao mesmo tempo, eu tive um sonho, depois, logo em seguida, que o pastor dizia assim, vocês não vão embora. O pastor falando com a gente. E eu, no sonho, eu falei algo para o pastor, eu disse assim, não, nós vamos ir, porque hoje eu sou o termômetro do Roberto. Então, eu entendi que o diabo estava usando aquela situação para mim para atingir o Roberto, e ele ia desanimar. Sim. Eu acordei daquele sonho e disse, não, eu não vou aceitar. E ali, irmã, Deus fez uma obra assim, ó, foi algo que foi assim, ó, no último, como diz no jogo, né, nos últimos minutos, assim, Deus fez algo tremendo, tremendo, e aí eu recebi a minha vitória, e eu fui curada. Hoje eu não tenho medo de nada, Amém. não Glória a tenho, Deus. se vai vir uma chuva, eu dou glória a Deus, eu nunca tive medo de chuva, mas era uma Sim. coisa assim que parece, é uma coisa tão simples, mas não é. Era um Foi um ataque, né? ataque Ataque do terrível. inimigo. Que eu tinha medo de andar de carro, eu tinha medo e eu tinha que vencer, porque eu tinha que atender os cultos junto com o Roberto. Sim. Então, às vezes, eu tinha que pregar coisas que eu dizia que Deus fazia, mas que eu não estava recebendo.
Mas não é que Deus não queria me dar, é que Deus estava trabalhando. Então, a gente entendeu que o diabo, ele lançou tudo que ele podia e em cima, não somente em mim, toda a minha família, mas mais em mim, porque Deus tinha falado comigo, que era a vontade dele esse lugar, né? E nós aqui nem imaginamos o que tu passou, irmã, né? Por isso que muitas vezes a irmã Ivoneide e os irmãos falam, né, que trabalham na Heróis da Fé, que é muito importante, com certeza, contribuir na parte financeira. Isso é indispensável, mas a oração ainda é mais. É verdade. Porque é a corda que segura, né, para não cair, né? Então, nós oramos, intercedemos, né, e isso sustenta. Olha, a irmã, Deus levantou essa irmã para orar contigo todo esse tempo, né? Todo E esse isso tempo. realmente ia impedir o pastor de cumprir um chamado, e tu também, né? A irmã também, junto com os filhos. E a gente olha assim as crianças falando inglês, que coisa linda isso. Né? Eles aprendendo inglês. Ela, a tua filhinha criança, né? Eu me lembro bem dela, ela é bem falante, né? Sim. E estão vivendo essa experiência maravilhosa, mas olha, é importante nós sabermos, irmã Tatiana, quantos desafios, né, irmã Cláudia? Sim, o inimigo ele sabe aonde agir, né? Que se agisse na vida da irmã, né, deixando, né, ali com medo, com tudo, ia ser que nem a irmã falou, o termômetro para o irmão ter que voltar para cá. É verdade. E como é importante nós orarmos pelos missionários e continuarmos orando pelo pastor Humberto, porque como Deus usa o É pastor Humberto verdade. para Deus usou. dar as direções, né? E Deus usa ele como guia, Sim. né? Um dia eu estava aqui, irmã, lutando assim, sabe? E eu li uma palavra, eu disse, bom, Deus respondeu. Eu li a palavra que diz lá sobre Zacarias, que quando Zacarias terminou seu ministério, ele voltou para casa. E eu entendi, é isso, Deus, é para mim voltar. E aquilo ficou. E quando a gente falou o pastor Humberto, ele disse, não, esse é o diabo, porque Zacarias nunca mais cumpriu o ministério dele. Então a gente, assim, Deus usou o pastor de uma maneira tanto que ele nem em sonhos e como pessoalmente, assim, sabe? Ele sempre incentivou, não, irmã, tu vai vencer, nós vamos te ajudar de alguma maneira, se precisar de médico, vamos. Só que era algo tão forte, mas tão forte que eu não conseguia vencer aquilo ali. Eu disse para o pastor, pastor, uma coisa é tu lutar contra demônios, porque tu ora e tu repreende. Agora, quando tu luta contra tuas emoções, é algo que tu não tem controle. Então, foi só um agir de Deus, uma mudança também, porque se Deus falou que tinha que mudar algo, era o meu organismo, e eu tive que mudar. Deus operou, porque eu tomei uma posição, fiz. Eu tinha muito preconceito com a questão de suplementos e, tipo, remédio, mas eu tive que começar a tomar suplementos, magnésio, essas coisas, para restaurar tudo aquilo que estava fazendo mal para o meu organismo. Irmã Tatiana, tá muito boa a conversa contigo, de te ouvir, muito, superou assim as minhas expectativas. Eu também estava muito nervosa para esse dia, né? Porque porque eu não sabia o que tu ia falar, mas agora eu entendo perfeitamente por que eu também estava nervosa e lutando, porque tudo que tu falou é muito precioso isso, e muito importante. Para mim está sendo muito importante ouvir isso. E acredito que para a irmã Valquíria, para a irmã Cláudia e para todos que estão aqui. Não vai dar tempo de ler todos, mas eu quero agradecer a todos os irmãos que entraram aqui, né? E quero pedir, irmã Tatiana, para que tu possa deixar uma palavrinha brevemente, porque nós precisamos orar e encerrar. Amém. Eu quero ler em Josué, capítulo 1 e versículo 9. Essa palavra eu sempre guardo, né, para mim, que é uma palavra que Deus falava com Josué para que Deus dizendo, confirmando, eu te mandei. E Deus dizia para ele que ele tinha que ser forte, corajoso e não temer, porque o diabo, ele não, a gente vai enfrentar muitas lutas e eu enfrentei essa parte do não temer. Então ele lançou tantas setas, tantas coisas aconteceram que as minhas emoções foram abaladas. Mas nessa palavra o Senhor, por isso que ele diz, não temas e nem te espante. E o diabo, ele vai fazer de tudo para destruir, tudo para aniquilar com o projeto de Deus, o reino de Deus ser proclamado. E fala também ali dizendo, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então Deus vai estar com a gente. A gente vai ter luta, vai ter prova, mas Deus vai estar, e eu pude ver isso. Eu sempre, quando eu me lembro de Caleb esperou 40 anos para receber a vitória dele, e eu achei aqueles 2 anos e 3 meses, assim, algo
muito longe para mim. Mas aí quando eu vi a Caleb, ele esperou 40 anos, Senhor, ele ficou ali, em 2 anos Deus fez a obra. Pude ir para o Brasil, porque eu não conseguia nem mais andar de avião, pude ver minha família, pude ver os irmãos, pude poder me alimentar, né, tá aí, porque para tão longe assim, e Deus é maravilhoso. E é essa palavra que eu queria deixar. E também, aquele que tem uma chamada, estude a língua, estude, busque, se Deus já revelou, né, busque estudar o espanhol, o inglês, a língua que for, para onde Deus tem. Isso é muito necessário. Amém. Glória a Deus. Nós temos nada de minutinhos, irmã Valquíria. 1 minutinho. Então, nós vamos encerrar, então. Que Deus abençoe a irmã Tatiana. Quem sabe, se Deus Amém. permitir, nós retornaremos para uma outra oportunidade, né? Porque Amém. certamente tu ainda vai ter muitas coisas ainda mais para contar. Mas que Deus Amém. abençoe a tua vida, a vida do pastor, dos filhos, e continue prosperando, dando crescimento nessa obra. Tá bom? Amém. Deus Deus abençoe abençoe. os irmãos. Paz do Senhor, irmã Tatiana. Paz, Senhor. Glória a Jesus. E nós ficamos por aqui, então. Não dá tempo de fazer uma oração, né, Val? Então, nós ficamos por aqui. Se Deus permitir, na próxima quarta nós estaremos de volta. Paz, oração e união.